Se você está acompanhando a Fórmula 1 aí, você sabe que o Lewis Hamilton ficou um pouco impressionado assim com a asa traseira do carro da Red Bull. Ele estava dizendo que a asa estava se movimentando de uma forma muito diferente do que ele estava acostumado. Ela estava entortando mais do que deveria. Mas o que isso significa e qual é a vantagem que o Red Bull pode tirar de uma asa, ou qualquer carro de Fórmula 1, né? De uma asa que tenha mais flexibilidade. É isso que vamos falar hoje no Boteco Tech. Vamos pegar um carro de Fórmula 1 então e tentar entender. Todos os dispositivos aerodinâmicos de um carro de Fórmula 1, de um avião e tudo mais, tentam controlar a velocidade e como o fluxo de ar vai passar por ele. No caso dos aviões, ele vai criar o lift, né? E no caso dos carros de Fórmula 1, a gente vai ter downforce, que é colar o carro no chão. Tanto no carro de Fórmula 1 quanto no avião, você vai acabar tendo um contratempo, que é o que a gente chama de arrasto, que é a resistência que o objeto tem conforme ele está caminhando na direção do ar, né, na resistência do ar. Então, se você tem dispositivos aerodinâmicos móveis, como os que eu falei nesse vídeo aqui, ó, que podem aparecer nos carros da Fórmula 1 lá em 2025, você consegue controlar melhor o arrasto. Então, um carro de Fórmula 1 que, por exemplo, tem a sua asa traseira o tempo inteiro da mesma forma, o que vai acontecer? Ela vai gerar arrasto porque você precisa de downforce. Então, em baixa velocidade, curvas de baixa velocidade, você quer que esse dispositivo, né, quer que a asa traseira, por exemplo, todos os dispositivos é a mesma coisa, tenham a capacidade de segurar o carro no chão, criando downforce. Mas em reta você tem arrasto. Então, quando você tem uma asa flexível que consegue diminuir o seu ângulo em reta, o que acontece? O seu arrasto diminui e você ganha mais velocidade em reta. Importante lembrar que componentes aerodinâmicos ativos são proibidos pelo regulamento da Fórmula 1. Como eu falei naquele vídeo lá da Benetton de 1994, que eu vou deixar no card aqui, os engenheiros da Fórmula 1 sempre estão trabalhando no limite do regulamento. Eles tentam, vamos supor que eles podem vir até aqui, eles tentam chegar, bater, né, no limite e ao mesmo tempo tentar ultrapassar esse limite no máximo que eles conseguem, não passando o limite, mas no limite do regulamento. Isso é muito normal na Fórmula 1. Claro, a FIA sempre faz testes nos carros e as asas passam por testes de cargas aerodinâmica. Tem uma máquina, né, que ela fica bem atrás aqui, ela segura, fixa certos aparatos mecânicos que vão puxar a asa para simular a aerodinâmica em altas velocidades. E segundo a Red Bull, eles passaram nesse teste da FIA, o que é bem provável, só que a FIA disse que vai reforçar um pouco, tornar esse teste mais rígido ali próximo do GP da França que está chegando. Só que não é uma coisa tão simples assim, gente, como a gente pode imaginar em qualquer coisa que existe na Fórmula 1. Porque a gente está falando de física. Então, quando você coloca um objeto na resistência do ar, em alta velocidade, não tem jeito, ele vai ter uma flexibilidade, porque é importante, se o dispositivo aerodinâmico for muito duro, a possibilidade dele quebrar, por exemplo, é gigante. É por isso que as asas dos aviões balançam daquele jeito. É algo bom, porque tem a flexibilidade do material. E a fibra de carbono no carro de Fórmula 1 acontece a mesma coisa. Então, a FIA é uma coisa muito difícil da FIA conseguir policiar, porque tem a questão da física, os objetos vão se flexibilizar em alta velocidade, mas ao mesmo tempo não podem passar por esse limite do regulamento. A aeroelasticidade é uma coisa que faz os carros perderem arrasto em velocidade, né, em linha reta, e ao mesmo tempo ainda ajudam a você não perder todo o downforce que você precisa, toda a pressão aerodinâmica que você precisa quando você está com as curvas de alta velocidade, nas curvas de baixa velocidade, curvas, chicanes e tudo mais. Mas é algo que a FIA vai ter que olhar. Pelo
eu não sou engenheiro, eu sempre falo isso, eu sou entusiasta dessa área, mas pelo que eu vi das imagens dos onboards, né, que tem pela internet aí, mas pelo que a gente viu, realmente a asa traseira da Red Bull dá uma baixada, é super flexível em comparação com outros carros. A barbatana, por exemplo, nesses vídeos quando você assistir, repare que a barbatana do carro da Mercedes também mexe muito mais do que a barbatana do carro da Red Bull. Então, esses dispositivos aerodinâmicos flexíveis com aeroelasticidade existem em todos os carros. O que a FIA tem que definir agora é se os times não estão exagerando isso e ultrapassando o regulamento, tornando uma asa traseira, uma barbatana, uma asa dianteira, como a própria Red Bull fez lá em 2012, algo que é um dispositivo aerodinâmico ativo, o que é proibido pelo regulamento. Se realmente é ilegal ou não, eu não vou responder isso aqui para vocês, porque a gente tem que esperar o estudo da FIA. Mas é algo que com certeza a FIA tem que dar uma olhada assim, para ver se não tem nenhum time exagerando nessa questão. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Não esquece de se inscrever no canal e tenha uma ótima semana. E muito importante, continue se cuidando. Até lá, galera!